From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos agora no capítulo 31 do livro de Êxodo, onde nós vamos mergulhar em profundas lições deste capítulo que fala sobre escolha divina, sobre capacitação e como Deus revela a sua soberania através da escolha dos seus servos e aqueles que ele escolhe, ele capacita. Então nós vamos começar aqui no Êxodo capítulo 31, do verso 1 ao verso 11. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos lá, do verso 1 ao verso 11. Vocês podem notar que Deus está fazendo uma chamada para as pessoas trabalharem no tabernáculo. Agora, irmãos, os israelitas, eles eram originalmente pedreiros, fabricantes de tijolos lá no Egito. Lembra que eles eram escravos ali. Eles não tinham nenhuma habilidade específica de construção, alguma coisa especial. No entanto, Deus, pelo Espírito Santo, chamou eles para o serviço. E quando Deus chama para fazer um serviço, ele nos equipa. Você não precisa ter dúvida em relação a isso. Se Deus te chamou para fazer um serviço, ele te equipa. A grande questão é se Deus te chamou. A gente sempre fala assim, a grande questão é se Deus te chamou. Você tem que ter a certeza que Deus te chamou para aquele serviço. Também, por outro lado, não significa que Deus te chamar para um serviço e não vai ter dificuldade. Não vai ter lutas, não vai ter provas. Terão. Mas quando é um chamado de Deus, Deus coloca algo no seu coração que te dá uma firmeza. E você retorna àquele ponto da chamada. Moisés, ele não tinha dúvidas que ele era chamado por Deus. Ele tinha dúvida antes de ser chamado, quando Deus estava falando com ele. Depois que Deus mostrou os sinais, as maravilhas, que aquilo desceu, a coluna de fogo entrou em seu coração, ele não temeu. Mesmo quando os magos fizeram lá as suas demonstrações, começaram a imitar a ele não teve medo, ele não falou, estão me imitando, eu vou embora agora. Desculpa, pessoal, eu me enganei, eu estou enganado. E muita gente é assim. Se Moisés não tivesse a certeza que Deus tinha chamado ele para aquele trabalho, no primeiro obstáculo que os magos imitaram aquilo que Deus fez, ele teria desistido, falou, gente, não é bem assim, eu me enganei, desculpa, vamos conversar certinho, outra hora eu volto aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Ele permaneceu firme, mesmo com as imitações. Depois, vocês lembram do episódio? A serpente dele comeu as outras serpentes e ele foi lá e transformou de novo a serpente em vara com todas as outras dentro dela, mostrando que Deus sobrepõe tudo aquilo que tenta destruir, que tenta imitar aquilo que Deus colocou. Então lembre-se disso. Não é porque Deus te chamou que não vai haver obstáculo. Não é porque Deus te deu essa bênção, te colocou você nesta posição, neste trabalho, que não vai ter dificuldade. Vão ter muitas dificuldades, muitas lutas, mas você tem aquela chama dentro de você. Quando não tem, se apaga. Quando não tem, desiste. Quando não tem, não persevera. Quando não tem, vira um peso. E isso não vai para frente, não pode ir para frente. Porém aqui Deus chamou Bezalel e também Eliabe para trabalhar ali num serviço específico dentro do tabernáculo
e Deus capacitou eles com as habilidades necessárias. Então Deus sempre, quando chama para o trabalho, ele capacita. Outro detalhe, ele capacita com aquilo que ele deu. Ó, boa observação. Ele capacita com aquilo que ele deu. Ele não quer as suas habilidades próprias. Ele não quer a sua maneira, porque muitas vezes Deus chama um homem, chama uma mulher para um trabalho e ele quer colocar suas habilidades próprias. Ele vai estudar, ele vai para o seminário, ele vai ler livros, ele vai se encher de coisas que Deus não colocou nele. Voltando ao exemplo de Moisés, tudo aquilo que Moisés tinha aprendido no Egito demorou 40 anos para Deus tirar dele. Porque Deus não iria utilizar a habilidade de Moisés, a sabedoria de Moisés. Tinha que ser a habilidade de Deus, a sabedoria de Deus. O vaso é o mesmo. É aí que as pessoas fazem confusão. É o vaso de Deus, só que é o vaso de Deus enchido por Deus e usado por Deus. E tem a diferença de ser vaso de Deus, mas ao invés de ser cheio de Deus, está cheio de conhecimento natural, de bom senso, e não pode ouvir a voz de Deus para poder seguir adiante. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos deixa, numa mensagem que ele pregou, chamado Uma Libertação Total, ele deixa algo maravilhoso para nós aqui. Ele diz que Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele já era completamente um profeta. E quando Deus envia o homem para fazer qualquer coisa, diz o profeta, então ele vai lá e equipa aquele homem com tudo o que ele necessita. Veja bem, meus irmãos, não é com aquilo que ele deseja, não é com aquilo que ele imagina, mas com aquilo que ele necessita. Então, se Deus chamou um homem para ser um pregador, ele vai colocar alguma coisa naquele homem para pregar. Se ele colocou para ser um professor, ele vai colocar algo nele para ensinar. Se ele chama aquele homem para ser um profeta, então ele vai dar visões. Deus sempre equipa completamente o homem que ele quer enviar para um trabalho. Foi dessa maneira com Moisés. Foi assim com Moisés que acabamos de dar esse exemplo. Então guarda isso dentro do seu coração, pega seu caderno de anotação e anota isso que vai ser para toda a sua vida. Quando Deus envia um homem para qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele necessita. Não precisa ter medo de ir na direção que Deus apontou, porque ele vai te sustentar. Mas avancemos, né? Avancemos. Nos versículos do 12 ao 17, vai falar novamente do sábado, do repouso do sábado. Sempre o sábado, nós já estudamos isso nas outras programações, mas é muito importante você lembrar disso. O nosso sábado hoje é Jesus. Ele é o nosso descanso. Sábado significa descanso. Então, ele é o nosso descanso. Jesus. Se você está em Jesus, então você tem o sábado. Não precisa guardar um dia específico. Depois você volta nas nossas programações, Êxodo capítulo 20. Pega ali as programações de Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Na parte do sábado, nós dedicamos um programa inteiro só explicando sobre essa questão do sábado, do domingo, dia de adoração. Então você vai lá e pegue esta programação que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa questão. Mas o ponto aqui do 12 ao 17, do capítulo 31, Deus instruiu que mesmo na urgência da construção do tabernáculo, o dia de repouso, que era o sábado natural para eles, que para nós vai ser um tipo, deveria ser respeitado. Mesmo quando eles estivessem ali ocupados com as coisas no sábado, era para parar. Tinha que parar. A mesma coisa se aplica a nós hoje. Nós estamos descansados das nossas obras humanas, porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Olha como que isso deve te animar nesta hora. Nós estamos no repouso eterno. Nosso repouso não é um dia específico, apenas um dia para aliviar as tensões, para passear. Não é isso. Mas nós temos um repouso eterno. E esse repouso eterno é o nosso sábado.
porque nós recebemos Jesus. Nós descansamos das nossas obras naturais, humanas, para descansar nas mãos de Deus. Como é bom poder descansar nas mãos de Deus. Lembre-se disso. Você pode descansar nas mãos de Deus, ter o seu sábado. Às vezes você não está descansando nas mãos de Deus. Você está cheio de agitações, cheio de reserva. Você está com tanta coisa e achando que está fazendo algo bom para Deus, mas é só o seu esforço natural. O que Deus quer é que você entre nesse descanso que é Ele. Descanse na palavra dEle, busque a palavra dEle, ame a palavra dEle, coloque Ele em primeiro lugar, que todas as coisas vão cair certinho aonde devem cair. Olhando no versículo 18, capítulo 31 ele é bem curto, são só 18 versículos. Chegando agora no capítulo 18, tem algo que nos chama a atenção, que vemos que a lei foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Então ela foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo do próprio Deus. Não foi uma invenção de Moisés. Moisés falou, não, agora eu vou subir lá no monte e eu vou ter uma inspiração aqui, vou escrever uns livros aqui, vou fazer uma coisa que tive uma ideia, com tudo que eu aprendi lá no Egito. Não foi isso. A lei foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Deus deu aquilo para ele. Deus continua, irmãos, nesse mesmo processo. Deus só aceita aquilo que ele dá. Deus só vai receber de volta aquilo que ele deu. Não uma interpretação, não dúvidas, mas aquilo que ele deu, fé, confiança na sua palavra. Então, essa escrita nas tábuas de pedra, ele vai mostrar que a lei de Deus é permanente. Deus escreveu ali naquelas pedras que a lei dele é permanente. Mas, por outro lado, as pedras também, elas representam, aquelas tábuas, melhor dizendo, tábuas de pedra, elas simbolizam muitos corações pecaminosos, corações endurecidos, que ainda não foram tocados pelo dedo de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, Paulo nos diz que Deus escreve sua lei em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então ele transforma nossos corações de pedra em corações de carne. Mas para isso tem que ter o poder transformador de Deus. Não é o seu poder, não é a sua capacidade, mas é o poder transformador de Deus, que pega aquele coração pecaminoso, aquele coração com raiz de amargura, aquele coração entristecido, e transforma este coração num coração de carne, onde tem fé, virtude, temperança, onde tem bondade, benignidade, amor. Quem pode fazer isso por nós? Apenas Deus. Deus tem esse poder transformador. Então deixe que nesta hora Deus tire toda a raiz de amargura, toda a mágoa, e que Ele possa transformar. Se tiver alguma pedrinha, que Ele possa quebrar esta pedra e então falar ao seu coração. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.